Ah, mas está evoluindo. Aonde? Como? Quando? Qual tem sido o tipo de ferramenta que eu estou utilizando e que está evoluindo o meu jogador? O Caio não mede esforço de nos ajudar com informações, praticamente com dúvidas. Olha, eu preciso de ajuda nisso aqui. O Caio está lá nos municiando. Com informações, assim, muito precisas. Aí, muito documento que nós temos hoje, cara, tem pessoas que não tem, cara. A gente já pega, o tenista que chega é um tenista completamente fora da curva. Aí entre os fora da curva você resolve escolher o João Fonseca, o Hewitt, o Nadal, são os caras que são os fora da curva, entre os fora da curva, a gente acaba trazendo um olhar muito precoce para o que precisa ser feito lá embaixo. Como é que eu vou falar que você não é goleiro se você nunca jogou no gol? Né? Então antes de eu definir quem é goleiro, quem é lateral, eu preciso ter vivido tudo. E agora eu começo a enxergar onde eu vou me dar melhor. E aí a tecnologia te facilita demais. Uma coisa é você ter que ficar lá fazendo isso num jogo de 3 horas e outra coisa é chegar um jogo pronto para você. Quero ver só os pontos que o Livas jogou na frente do placar. Deixa eu ver esses pontos. E tudo recortado sem intervalo. Em 5 minutos eu vi teu jogo inteiro. E aí eu começo a enxergar coisas que eu talvez não visse lá, até envolvido com a emoção do momento. No tênis, antigamente, era como se o cara jogasse futebol de areia, futebol de campo, futsal no mesmo esporte. Porque você jogava numa quadra coberta indoor de gelo, com uma bola extremamente veloz, depois você ia para uma quadra de saibro super lenta, com uma bola que inchava mais lenta. E o que foi tentado fazer ali foi realmente uma padronização dos tipos de piso e dos tipos de bola. Olá, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Tênis em Destaque, né? E hoje estou aqui novamente com meu amigo Livas, que vai fazer esse podcast comigo. E hoje a gente está ficando importante, né? Começamos só com a parte regional e hoje a gente começa com um convidado nacional de muita importância, né, Livas? E o Livas vai conduzir aí porque a experiência dele é muito grande. E eu acho que vai acrescentar muito, já está acrescentando, que já está fazendo um trabalho junto à federação, né? E vai acrescentar muito para nós aí, né, Livas? Uma pessoa especial, onde nós temos um carinho enorme, né? Uhum. Doutor, mestre, escreveu livros, tem nos ajudado muito aqui no Mato Grosso, no nosso tênis, né? Maravilha. E uma pessoa que nós temos um carinho tremendo, Caio Cortella. Olá, pessoal. Muito obrigado aí pelo convite, pela oportunidade de estar com vocês. Já me sinto de casa, né? A gente está no 2º ano aqui com o projeto junto à Federação Mato Grossense e é um privilégio estar dividindo com vocês aqui essa mesa. Maravilha. Nós que agradecemos, porque ter você aqui com a gente, né? Com toda a sua experiência, com todo o seu trabalho, engrandece muito, né? O nosso tênis e que o bate-papo nosso aqui é para isso, é para falar do tênis, trazer as novidades, né? Nós, antes de começar, você já falou tanta coisa bacana que está acontecendo no tênis aí no Brasil, né? E você que tem rodado aí, né? Falando, desenvolvendo seu trabalho com a Fly e aí é importante pra gente, né, Livas? Saber do Caio como que tá. Vamos começar com o trabalho aqui em Mato Grosso, que trabalho que é esse e como que se desenvolve ele pra gente discorrer em vários assuntos. Legal, vamos lá. Falar de tênis é o que a gente mais gosta, né? Mas o trabalho aqui ele começa basicamente o ano passado, né? Na verdade, um pouquinho antes, quando o Toshio, que era o diretor infanto-juvenil da época, entrou em contato para a gente começar a fazer um trabalho similar ao que a gente já fazia em outras federações. E a gente fez isso, né? Na virada do ano. Eu fiz entre o Natal e o Ano Novo o projeto para a Federação do Mato Grosso. Então, minha esposa Marília não ficou muito feliz na época, né? Que ao invés de estar na piscina ali, eu estava fazendo o desenho. Mas o projeto rodou super legal. A gente, num primeiro momento, não conseguiu ali implementar. E basicamente, na metade do ano passado, a gente deu o start, que a gente chamou de programa Virando a Chave do Tênis Mato Grossense, que é um programa que envolve não só o tenista, mas também treinadores e a família, que são, vamos dizer, o primeiro núcleo aí extremamente importante para a gente avançar no desenvolvimento de uma forma mais integral. Maravilha. E eu até falando para você, né, outro dia, é tão importante o trabalho que começou, que agora é a segunda etapa, né? Ou é a continuidade? É o segundo ano e a segunda etapa desse ano. Então, o ano passado a gente teve são modelos diferentes, até porque a gente não conhecia, né, o público e etc.
A gente iniciou o ano passado com um trabalho um pouquinho antes ali da Copa, em julho, em que a gente atuou ali com uma série de crianças, desde o Kids até os de 18 anos. Certo. Depois nós tivemos um momento online, em que a gente teve basicamente 12 semanas a 14, dependendo do público, compartilhando materiais constantemente, 3 encontros online com cada grupo, família, pais, treinadores e os tenistas. E depois a gente voltou e fizemos o encerramento com mais uma semana de trabalho no final, em novembro. Esse ano a gente começou já mais, vamos dizer, consolidados, e a gente começou o primeiro encontro pré-Copa das Federações, que eu acho que é um capítulo à parte aí para a gente conversar, que foi muito bacana. E aí depois a gente dá sequência aqui. Então agora em setembro eu venho para o segundo encontro oficial e estou aqui também. Nesse momento já vou ter a oportunidade de estar na academia com os treinadores no dia a dia, apesar de estar vindo para um curso da CBT. A gente já veio uns dias antes para a gente poder rodar um pouquinho as academias na rotina mesmo, que eu acho que é uma coisa super importante. E né, Livros, que ele está falando que, por exemplo, ele veio e foi estratégico, porque ele começou ano passado antes da Copa, né? Já teve um trabalho que o ano passado teve um incentivo também, tanto da federação, tanto do governo do estado, apoiando esses atletas, que foi com um número grande, já foi bem organizado, né? E agora, de novo, estrategicamente, você fez um trabalho antes da Copa e o resultado, que acabamos ontem de postar, Caio, com as crianças, que eu e o Livros fizemos com elas, sobre os resultados, né? E você vê, assim, elas citaram, inclusive, o que eu ia te dizer anteriormente, o seu trabalho, né? O Dudu falou do seu trabalho, que fez com que ele melhorasse, e as crianças, por exemplo, 12 anos, que foi o caso dele, né, eles chegaram a ser vice-campeões, né? Então, assim, é uma evolução muito grande, chegar ao ponto de ter 5 finais no último dia, né? Praticamente no penúltimo dia, estávamos em sexto, né? Praticamente furando uma bolha de federações que estavam já tá há mais tempo. Tem um histórico frente, de trabalho, né? Maior, né? Então ali a gente já estava colocando o carro ali, e o último dia foi emocionante, todas as quadras preenchidas de matogrossenses competindo, torcida, união de grupo. Então tudo aquilo que foi abordado naquela semana muito bem assim trabalhada, né? A gente teve uma semana ali muito cheia, muito rica de ensino, de aprendizado, encorajando os atletas. Eu acho que isso aí foi uma chave principal. Os meninos estavam muito corajosos assim na competição. Os pais estavam compreendendo bastante assim a proposta, os objetivos, muito claro, né, nessa competição, e o resultado foi esse. Maravilha. E o Caio, por exemplo, o objetivo desse trabalho, ele continua com qual que é o alcance, qual o objetivo de você nesse trabalho, até mais etapas, como que é isso? Tá, esse ano a gente fez um modelo um pouquinho diferente, né? Então agora a gente já conhece, a gente fez muitas pesquisas o ano passado. Então o fechamento do Virando a Chave foi uma série de resultados de estudos que nós fizemos. Alguns deles, como a gente já tinha feito na Federação Paranaense lá atrás, então a gente tinha até dados comparativos bem legais, justamente para a gente mapear o nosso ponto de partida. E com base nessas informações foi que a gente desenhou esse ano. Então esse ano a gente vai ter um número maior de encontros presenciais, porque a gente viu que foi onde a gente conseguiu uma adesão e uma modificação mais rápida de realidade ali. A gente já está trazendo para a pauta os temas que a gente identificou com os tenistas que eram mais desafiadores para os treinadores trabalharem. Então, no trabalho com os treinadores, a gente está abordando muito esses aspectos, principalmente entradas de ponto, que é algo que a gente identificou muito forte. E para a Copa a gente trouxe muita questão justamente das duplas, né, que era uma dor que a gente viu que nos anos anteriores foi algo que foi determinante para os resultados que a gente vinha tendo. Então, o Virando a Chave desse ano ele é composto de 4 etapas, 3 vão ser aqui no Mato Grosso, sendo uma delas ainda que é a de outubro, a gente está definindo se vamos fazer aqui ou se vamos conseguir fazer inclusive em Sinop, com a ideia de levar o tênis também para o interior. Sinop é uma cidade que tem contribuído muito, né, com a formação de jogadores aqui para a equipe do Mato Grosso, e ele encerra com alguns atletas e treinadores indo para BH e fazendo basicamente uma semana de pré-temporada com a gente lá. Então já vamos também dando a oportunidade para aqueles que estão se destacando, estão se interessando mais e estão mostrando resultado, para estarem integrando com outras equipes e tendo outras oportunidades também em outros contextos.
Maravilha, hein, Livas? Como que você está vendo, Livas, essa questão aí para os treinadores, né? Você é um treinador, isso está aumentando mais, porque hoje, Caio, aqui, por exemplo, em Mato Grosso, começou um trabalho, né, com o Livas lá na Tennis Company, né, em 2019, que teve essa ideia de sair um pouco do social, né, Livas? E ir Sim. para essa linha do treinamento mesmo específico, né, do rendimento. E aí, hoje com esse trabalho, acho que aumenta mais isso, né, Livas, ou não? Isso encoraja, né, de uma maneira a gente ser o máximo acertativo, né? A gente ter um planejamento, a gente se tá sendo municiado em conduzir e a gente avaliar tudo isso. Se isso está funcionando, se isso não está funcionando e rapidamente a gente ter uma segurança dentro desse processo. Então, assim, chegou um momento que a gente já sempre trabalhou no escuro. Ah, mas está evoluindo aonde, como, quando, qual tem sido o tipo de ferramenta que eu estou utilizando e que está evoluindo o meu jogador. E dentro desse programa a gente consegue ter um pouco mais de amparo. O Caio não mede esforço de nos ajudar com informações, praticamente com dúvidas. Olha, eu preciso de ajuda nisso aqui. O Caio está lá nos municiando com informações, assim, muito precisas. Aí, muito documento que nós temos hoje, cara, tem pessoas que não têm, cara. Tem lugares que não tem. Então, assim, eu já fiz conferência da ITF e, assim, muito conteúdo, assim, atualizado e importante para o nosso dia a dia. E o principal, que todos os pilares, né, tá sendo desenvolvido. Tem contexto para os pais, tem contexto para o treinador, tem contexto para o atleta, então todo mundo está sendo amparado. Uma estrutura, né? E aí, quando você tem essa estrutura, eu venho dessa parte de processos, né? Então, quando você tem um planejamento e consegue identificar bem esses processos, andar, né? É o seu trabalho é excelente, que faz com que eles declaram isso, quer dizer, conseguem enxergar, e os resultados começam a vir, né, Caio? Em função disso, né? Muito, e eu vejo assim, né, você até falou, acho que a gente está num momento muito legal do tênis mato-grossense, não precisa falar que tem bons treinadores aqui fazendo bons trabalhos, né, acho que vocês tiveram um momento que poucas federações puderam vivenciar, ter 2 jogadores de uma mesma geração representando o Brasil numa mesma categoria, né, o Livas, né, e o Stork. Então, acho que isso aí diz muito sobre aquilo que está sendo feito, e a gente vê, né, que tem muita criança de 12 anos, 14 anos jogando bem tênis. Agora é a gente trabalhar muito no entorno, em construir as condições, né, como está sendo muito bem feito e conduzido aí pelo Jurandir. Aumentou-se muito o número de torneios, né, os treinadores estão fazendo uma força-tarefa realmente para estar presente, porque a gente sabe que se o treinador não vai, se ele não leva, é muito mais difícil disso acontecer. E aí, principalmente, né, a gente está fazendo um trabalho muito forte aí com 3 treinadores que iniciaram esse processo com a gente lá, juntamente com o Toshio, que foi o Livas, o Mataus e o Antônio, que estão muito à frente do tênis infanto-juvenil do estado já há bastante tempo. Então a gente está trabalhando muito próximo, porque a gente entende que quem faz o dia a dia é quem está aqui. A gente ajuda, a gente dá suporte, mas se quem realmente está no front não estiver comprando a ideia, não estiver trabalhando, muito difícil a gente conseguir fazer mudanças estruturais. E eu acho que o resultado da Copa ele vem muito nesse sentido, né? Muito mais do que o nosso trabalho aqui de dia a dia, a gente juntou muita gente, mas você vê um olhar da federação de proporcionar mais torneios antes da Copa, para que a equipe pudesse somar mais pontos e pudesse ter uma condição melhor na chave, que a gente sabe que é importante. Então, é todo um ecossistema ali funcionando para tentar produzir um resultado melhor. E o resultado não simplesmente a classificação, mas o resultado é ter mais gente jogando bem, mais gente se envolvendo com o tênis, mais gente falando bem do tênis e mais pessoas tendo uma experiência legal quando participa das ações, tanto de treinamento quanto de competições que são ofertadas aqui. E vou falar um ponto aqui que você tocou, que a gente está falando de desenvolvimento, e aí é até bom você falar com suas experiências em outros estados, porque nós hoje temos um trabalho, né? O IMT tem um trabalho ali no Quilombo, né? Eles têm um complexo ali do Quilombo, onde estava falando para você que nós temos, lá estão fazendo um trabalho social com um recurso, né, da Lei de Incentivo Federal, através de quem é o nosso apoiador, a Bom Futuro.
já no 3 anos já. E o que é importante você falar nisso e a gente complementar é que precisa ter, né, o Estado hoje de Mato Grosso entendeu que não é só o tênis, mas assim, todos os esportes, né, hoje tem um atleta de nível mundial, né, que é o Davi Moura, né, que está à frente da Secretaria de Esporte e Cultura do Estado. Então ele entende muito o que está acontecendo, então tem esse investimento. Por exemplo, da Prefeitura de Cuiabá, hoje está o Jefferson, que era, antes do Davi, ele era o secretário de Estado. Também ele do esporte, ele era da natação, técnico de natação, enfim. Então, olha o quanto essas pessoas fizeram bem para o esporte, porque eles entendem como as necessidades do atleta, né? E o que eu quero dizer para você falar para a gente, eu tô falando tudo isso, em função, cara, a gente precisa ter mais quadras de tênis, né, públicas. Então, falei com o Jefferson, falei, ó, nós estamos no trabalho lá, né, eu acredito que aquelas 2 quadras serão para tênis, né, então, para que se desenvolva, né, mais tudo isso que a gente está falando, porque dá oportunidade também, porque os trabalhos sociais que estão sendo desenvolvidos nas escolas públicas, as crianças têm um local para jogar. Então, sim, senão a criança só vai ter que jogar onde? No clube, ser sócio do clube? E por que não, tantos espaços públicos que nós temos, por que não ter uma quadra de tênis em cada espaço público desse? Eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência dos estados, né, das cidades onde tem quadra pública e a evolução do tênis lá. Sim, esse é um desafio que a gente tem, né? Não é da nossa cultura mesmo, né? Infelizmente o tênis aqui, a gente tem esse desafio de extrapolar os ambientes privados para a prática. E o grande lance que eu vejo é justamente esse, né? Quando a gente consegue ter um projeto iniciando, como vocês têm aqui, como tem outros bons projetos acontecendo, e ter minimamente um espaço para esse primeiro start, depois os clubes e academias também começam a acolher essas crianças que vão se desenvolvendo e aí a gente vai conseguindo fazer talvez parcerias mistas aí para atender os dois lados, para a gente conseguir. Mas o que eu vejo, né, e aí eu acho que é super importante, projetos como esse hoje são fundamentais até para a formação de novos profissionais para a nossa área, que a gente sabe que é um desafio. E mais do que isso, eu vejo que para a gente desenvolver, além de ter a quadra, nós temos que ter treinadores. Porque assim, a quadra é um espaço e a gente precisa desse espaço realmente com pessoas que amam aquilo que faz e que tragam essas crianças para dentro da quadra, né? A gente vê parques, por exemplo, né, em BH, por exemplo, que a quadra está vazia. Por que está vazia? Porque o treinador que estava lá hoje não está mais. Era ele que fomentava, ele que fazia aquele espaço, as pessoas virem e aproveitar. Então, eu acho que a cada lugar que a gente plantar essa sementinha, a gente tem que plantar sempre a sementinha da quadra com um profissional. E que esse profissional que vai trazer todas as crianças ali, que vai bater na porta das escolas da região, que vai convidar os pais que vierem para vir num outro horário e fazer aquele espaço se desenvolver. E aí eu acho que, como você falou, né, quando a gente tem na gestão pessoas que realmente foram impactadas pelo que o esporte pode fazer, elas entendem realmente o poder de transformação que o esporte pode ser como ferramenta de desenvolvimento pessoal e o tênis particularmente como uma modalidade ímpar aí para a gente trabalhar os valores, porque é uma modalidade que, assim como as lutas, traz por excelência algumas características muito particulares que são muito positivas para isso. É verdade, Lewis. Eu estava dizendo o seguinte, nós lá no projeto, Caio, por exemplo, o projeto é de segunda a quinta, certo? A sexta-feira, o que o professor faz? Ele vai nas escolas públicas apresentar o tênis, fala com o diretor, aí vem uma turma, né? Assim, uma turma de 30, 40 alunos e na iniciação. E eu tive participando de algumas apresentações. Como é legal, a criança nunca teve um contato com uma raquete, e ela vê, né? A criança vê tênis, mas a gente sabe que hoje você tem toda para iniciação, né? A bola adequada, né? A raquete adequada. E aí você trabalha com essa criança, você vê a alegria daquela criança, né? E assim, e as pessoas precisam ver isso, né? Uhum. E como aquilo impacta na vida delas, né? Então, Olivas, o que eu estou dizendo para você, precisa fazer isso. E eu acho que não só, por exemplo, as academias também, né? Por exemplo, a Tênis Company,
pegar um dia lá, uma escola, um dia eu vou falar que os professores vão ali numa escola apresentar o tênis para as crianças. Porque você tem o material, ali, por exemplo, aí você faz um trabalho, e o trabalho você sabe que, né, iniciação é um trabalho mais lúdico, né? Sim. E aí, onde você estava até falando aqui, né? Tem lugares que começam com a raquetinha, né? Eu acho que o grande desafio também, né, Caio? Tornar cada vez mais popular, né? É o tênis conseguir entrar em todas as áreas, né? Talvez aqui naquela parte escolar, na parte de educação física, eu tenho praticamente faculdade que proporciona atividade com tênis, né? Não sei se do Paraná, mas tem faculdades que ministram aulas de tênis, né? Então capacita já o professor. Então quanto mais a gente conseguir avançar isso, cada vez mais popular o tênis vai se tornando, né? Então tem países hoje que tem uma quantidade absurda de formação de tenista, federações que tem, né? O Claudinho estava comentando comigo em Itajaí, da Federação Francesa, dos adeptos de tênis, cara, os números é absurdo comparado com o nosso, né? Então, cada vez a gente furar essa bolha, tornar o tênis cada vez mais popular, né? E por exemplo, os condomínios hoje. É difícil ser um condomínio hoje sem ter uma quadra de tênis, né? Aí agora, inclusive, a gente que trabalha, eu tenho uma imobiliária, né? E recebi essa semana, inclusive postei lá no grupo, um condomínio que vai ter aqui, o Zurich, terão acho que 4 quadras de tênis, todas cobertas. Em função do quê? Em função do clima que nós temos, né? Aqui, o Oliva sabe muito bem disso, as crianças treinam das 3 às 5. Aqui em Cuiabá é duro, né? Então, assim, tendo essas quadras cobertas, quer dizer, aquelas crianças que estarão ali naquele condomínio vão já entrar pro tênis, já vão começar a participar. O Livas sabe muito bem, ele também, além da academia, né, Livas? Ele dá aula no Alphaville há muitos anos. Então, quantas crianças tem ali, né, Livas? Quantos se desenvolvem? Sim. Cara, e ficou nos condomínios, né, Livas? Tá todo mundo praticando. E é por isso esse número, né, grande de inscritos, né, nos torneios que tem aí, né? O que eu vejo é que acho que a gente está num momento ímpar aí do nosso tênis, né? A gente está com jogadores masculinos com expressão, né? Com uma visibilidade enorme, principalmente através do João Fonseca, mas uma série de jogadores jogando bem tênis na simples, na dupla, no feminino, com a Bia, com a Luísa e com uma série de outras jogadoras também que estão se destacando. Aí a gente vem para o infanto juvenil. A gente está com uma geração super promissora de meninos, de meninas vindo, tênis em cadeira. Então, o tênis, ele tá num momento assim, né? Ele tá borbulhando. E o que eu vejo é que a gente precisa aproveitar o momento, principalmente para somar forças, né? Vocês falando aqui rapidinho, né? Eu já fui vendo coisas, né? Pô, vai ter o torneio aqui, vai ter um torneio internacional, né? Em Cuiabá, masculino e feminino, que há anos não tinham, né? De que forma essa criançada do Instituto vai participar desse projeto? Onde é que nós vamos fazer uma ação de massificação lá dentro? O nosso Virando a Chave, a próxima etapa, foi pensado para cair junto. Nós vamos otimizar esse momento para a gente potencializar, para ter interação da criançada de 12, 14 com os jogadores e jogadoras que vão estar aqui. Profissionais. Mas tem que ter mais coisa, né? Pode ser um dia para a gente fazer um curso de monitor para professores da escola da rede pública. Temos pessoas aqui extremamente qualificadas para isso. Pode ser uma ação para a gente fazer uma massificação com pessoas que nunca praticaram e que vão lá para assistir os jogos e vão ter uma experiência com tênis. Então, começar a potencializar aquilo que a gente já tem, porque tem muita coisa boa acontecendo. O grande lance é que elas estão assim, ó, tá muito pipocado. A gente tem que estar um pouquinho mais unido e aproveitando essas oportunidades que estão aí, né? Ou seja, de visibilidade, de inserção, e a gente com isso consegue fazer ações, acho que mais assertivas. Se conectar, né? Exato. Então, por exemplo, as academias se conectando, os projetos se conectando, buscando o interesse em querer trazer como você falou, essa pessoa que não tem um contato com o esporte, está tendo um evento internacional, vamos lá ver, vamos conhecer, vamos participar, tem nos programas ali. E eu falo, por exemplo, você está falando, você está dentro da federação fazendo um trabalho e trazendo, né, essa conexão, cara, vamos nos conectar. Eu falo, o que a gente fala aqui, né, a gente não está aqui, a gente está aqui porque ama o tênis, né? Ninguém quer apresentador, a gente não ganha nada com isso aqui. O que a gente faz é apresentar isso. Tá o Caio Quartella aqui,
apresentar as crianças aqui, esteve aqui essa semana, os atletas, todos os atletas nossos, já teve aqui o Dudu, né, o Livas, teve o Léo, já teve o Cauê essa semana, o Matheus. Então, assim, é para isso, é para motivar. Da mesma forma, traz os treinadores, né? Já teve aqui, por exemplo, o Eduardo, que está em Sapezal, né? Sapezal. Fazendo um trabalho, o Sapezal, até um tempo atrás, não estava nesse cenário. Foi lá por uma situação de interesse, né, do município, levou o Eduardo para lá, está desenvolvendo um trabalho. Todos os torneios que estiveram aqui estavam aqui. Teve torneio que veio com mais de 20 atletas. Então, olha só, esse ano teve cidades, né, que estava fora do circuito. Por Tangará tem um torneio gigante lá que o Agro faz, né? Tem outras cidades que esse ano estão aparecendo que, cara, todos os municípios, né, às vezes, e agora com essa questão que o Jurandir fez aí, de dividir, né, por MT 250, 500, 1000. Então, assim, classificando esses torneios, e às vezes, dependendo do lugar, está simultâneo, né? Acabou um torneio, já começa o outro, e assim vai, e tá dando certo, e tá acontecendo. Mas eu acho que o mais importante é o que você disse, conectar. Eu acho que, assim, não tem que, assim, aqui tá aberto para todo mundo, eu falo assim, o espaço que a gente criou, assim, para falar do tênis, né? Igual a gente tá batendo papo, e é para isso, é para desenvolver o tênis. Qual o único objetivo nosso? É desenvolver o tênis, é ouvir o Caio, é ouvir outras pessoas que têm interesse em desenvolver, ouvir as crianças, ouvir o jovem. E ontem o Cauê teve essa semana aqui falando, Caio, por exemplo, ele está no profissional, aí nós estávamos falando ali como essa fase do profissional sair do juvenil para o profissional, como é difícil, né? Você tá ali no Future, vou jogar um Future, M15, M25. Mas para entrar, como que faz se você não tem um ranking? Aí tem lá os caras, né, de 29, 30 anos, com um menino de 16, 18 querendo entrar. E esse cara, a experiência dele é difícil, né? E é um mundo, né? Se você for olhar para todos os lugares, né? É difícil. E você vai trabalhando para conseguir furar essa bolha, né? É isso mesmo. Acho que a palavra que você falou aí, para mim, é a mais importante, né? A gente falou muito dela no nosso encontro, que é conexão. E tudo começa com pequenas ações. A gente muitas vezes, né, você trouxe um exemplo aí de um treinador de Sapezal, que trouxe 20 atletas aqui. Eu vejo muitos treinadores muitas vezes, porque a federação isso, a federação aquilo, ou aqui não tem isso, aqui não tem aquilo. Antigamente todo treinador levava 20 atletas para um torneio. Então é por isso que tinha um monte. Hoje a pessoa prefere dar aula no final de semana, que não tem qualquer problema. Mas não vai falar que a culpa de não ter gente jogando é da federação sozinha. É todo um ecossistema que tem que estar integrado. Então, quando a gente começa a ver as nossas responsabilidades e começar a juntar pequenas pontas, a gente vê que a coisa começa a andar. Então, você pega aí, né, um trabalho integrado que vocês já estão fazendo juntos aqui, potencializa uma ação, cada um fazendo aquilo que está no seu controle. Você não está na quadra de tênis, mas você está dando, né, da sua forma aqui, você arranjou uma forma super bacana de levar o tênis adiante, de tornar o tênis mais acessível para mais pessoas, que eu acho que é fundamental, né? Essa informação chegar, que é possível a pessoa saber ter um lugar para ela jogar tênis aqui se ela não tiver condição, que ela pode ir no projeto, se apresentar ali, começar a praticar a partir dali, e as coisas vão acontecendo. E aí o tênis profissional como você falou, é outro universo, né? Além do ponto que você trouxe aí, que é muito difícil, principalmente essa entrada, né? Ela é um funil super estreito, em que a gente ali na primeira camada é onde muitas vezes é o pior cenário, que é onde você só tem, né, jogadores promessas novas e cara mais velho que não vai chegar, mas que segue jogando e que vai ficar ali extremamente competitivo, ou seja, que ocupa um espaço ali e torna a tua passagem muito mais difícil. E tem uma mudança muito grande também no contexto que você joga, né? Você pega aí o Dudu ali, o Livas, ele está hoje jogando as principais competições do mundo, muita infraestrutura, infraestrutura melhor do que torneios, talvez 250 Pro, eles têm acesso hoje. E de repente você está com 18 anos, você virou o ano, você fala, agora volta para estaca zero nesse ponto. Você volta a jogar torneios pequenos, muitas vezes sem condições, muitas vezes sem um apoio de treinador que você tinha para viajar, já não pagam mais o teu hotel, já não tem mais o apoio ali para isso. Você fala, opa, peraí. Então é uma virada realmente, é
é um tombo muito grande para quem realmente não conhece, não está preparado. Então, assim, para quem entende que é parte e está preparado para essa mudança. Mas para quem não conhece, realmente é uma mudança muito drástica de cenário de um juvenil promissor para um possível tenista promissor profissional começando carreira. Por isso que muitos preferem ser 20, 30, 50 ou 100 do mundo juvenil do que ser 500 no profissional com a mesma idade, que é muito mais difícil, muitas vezes um caminho muito mais árduo. E ninguém vai falar de você, muitas vezes. Pegando um gancho, cara, rapidinho, tinha uma galera, eu falei que a gente ia estar batendo esse papo, e alguns fizeram algumas perguntas, né? E uma delas, eu queria até fazer para você, pegando esse gancho aí, sobre essa característica de estilo, né? Com quantos anos você já começa a induzir um estilo, pensando no que vai ser proposto lá na frente, um tênis mais agressivo, um tênis mais rápido, um tênis onde os jogadores fazem de tudo um pouco, bem feito. Com quantos anos esse jogador já precisa ter um estilo já bem definido para jogar, para entender todo esse processo? Bom, vamos lá, eu vou colocar a minha opinião, tá, Livas? A gente tem, obviamente, né, cada um defende uma linha aí, mas para mim é muito claro quando a gente começa a olhar quando que o tênis a gente precisa começar a ter resultado. No tênis é um esporte, principalmente masculino, se você falar, é um esporte em que os melhores resultados acontecem muito, muito adiante, com 24, com 25 anos, e hoje a gente tem visto, né, olha o Romboli aí mostrando pra gente que como tem combustível no tanque ainda, se a gente seguir ali trilhando o nosso caminho, tá com 36, se não me falha a memória, chegando na melhor classificação dele ali em duplas. Então o que acontece? A gente muitas vezes se baseia por um João Fonseca, etc. A gente já pega, o tenista que chega é um tenista completamente fora da curva. Aí entre os fora da curva você resolve escolher o João Fonseca, o Hewitt, o Nadal, são os caras que são os fora da curva, entre os fora da curva, a gente acaba trazendo um olhar muito precoce para o que precisa ser feito lá embaixo. A gente precisa trabalhar bem e fazer todo um processo. Quando a gente está pensando em formação, o primeiro passo, né, o que a gente vê é que você tem que primeiro formar o jogador mais completo possível. E isso, obviamente, a gente sabe que muitas vezes você acaba perdendo, né? O próprio Federer demorou para engrenar e uma das coisas que ele aponta é que ele fala, cara, ele tinha muito recurso. Até ele entender como usar tudo aquilo que ele tinha quando ele abria o leque de ferramentas dele, levou mais tempo do que um que só tinha duas coisas para fazer ou duas respostas para o mesmo problema. Mas, em geral, a ideia é essa, né? Até 14, 15 anos, nós vamos tentar formar o jogador, a jogadora mais completa que a gente puder. E a partir dali, quando a gente já começa a perceber que perfil de jogador nós vamos ter em termos de força, de estatura, de preferências, de como ele joga bem. Como é que eu vou falar que você não é goleiro se você nunca jogou no gol? Né? Então, antes de eu definir quem é goleiro, quem é lateral, eu preciso ter vivido tudo, e agora eu começo a enxergar onde eu vou me dar melhor, né? Mesmo que o Schwartzman gostasse de jogar na rede, né? A própria condição dele, vamos dizer, as restrições que ele tem pessoais vão levar ele para um estilo um pouco diferente se ele quiser ter mais sucesso. E é ali que eu entendo que é a hora da gente começar a definir realmente os padrões, né? Que são as jogadas que a gente vai utilizar e o estilo que a gente vai tentar seguir. E na minha visão, já dando pitaco, já me atrevendo aqui, eu vejo que o tênis cada vez mais do que estilo, né, em que a gente tem aqueles estilos clássicos, né, fundo agressivo, contra-ataque, né, o jogador de rede a gente não tem muito hoje, como tinha antigamente, né, que subia no saque, na devolução do segundo saque, e o estilo completo. A gente tem hoje, como você falou, os jogadores jogando muito bem em todas as fases do ponto. Óbvio que com as suas preferências, né, com aquilo que eu me sinto bem. Quando eu vou jogar com alguém que é do mesmo nível ou melhor, vou tentar jogar sempre com aquilo que eu tenho de melhor. Mas, obviamente, que você pega um jogador que você considera muitas vezes extremamente de contra-ataque, não é tão agressivo, e se ele jogar com alguém de nível mais baixo, ele vai parecer um monstro, porque ele vai montar em todas e não vai ficar jogando para esperar o cara vir para cima dele, vai utilizar uma outra forma. Então, eles jogam muito bem em todas as fases do ponto. Mas, em geral, é por volta dos 15, 16 anos que aí sim a gente vai começando a fechar nas especificidades de cada um. E pensando que eles vão chegar com 25, você tem 10 anos trabalhando dentro dos melhores padrões e dos estilos para eles conseguirem colocar realmente aquilo que eles fazem de melhor para rodar. Assim, você olha isso, né? E vê essa... É interessante, né? Porque a gente fala de
cada um tem um estilo, né? E identificar tudo isso, né, Caio? Hoje é bem complexo, né? Então, assim, o treinador e essa questão do recurso mesmo, né? Pra você ter um treinador específico para você. Você vê no caso do João Fonseca, né? Que tem uma estrutura financeira muito boa. Então, assim, ele tem uma estrutura. O treinador tá, acho que desde os 12 anos com ele, né, Livros? Os 12. Então, assim, isso facilita um pouco essa construção que você está dizendo, né? Porque aí o atleta, ele tá um tempo numa academia, um tempo em outra, e essa não tem uma consolidação completa desse estilo dele, né? Mas é o que você falou, é complicado isso, né? De esse atleta se desenvolver. E é o que você falou assim, por exemplo, hoje as decisões, né? Nós falamos com os meninos aqui, né, Livros? Aí todos eles, é o mental, é o mental. Quer dizer, porque você tem que tomar decisões, né, em milésimos de segundo, e aí o que você falou do Federer, por exemplo. O cara tem ele é bom, né, tem várias ferramentas para usar, mas e você decidir qual ferramenta, né, naquele momento ali, o que você faz, né? Então é importante, Livas, hoje eu acho que o treinador saber como trabalhar esse atleta, né, Caio? Sim, tem que ter uma leitura muito legal, e é isso que a gente está, até o tema do nosso podcast que a gente fez ali foi tênis consciência, né? Se lá atrás a gente não tinha dados para isso, hoje a gente tem. Então o treinador que está realmente engajado, que está buscando, ele consegue acessar informações que não vão dar certeza de nada, fiquem bem tranquilos, mas vão tornar o caminho mais assertivo, né? A gente consegue buscar aí princípios que vão balizando o nosso trabalho, idades de referência, medidas de referência, que vão nos ajudando a construir a jornada individual de cada um, porque cada pessoa é uma pessoa. Alguns com a mesma idade, com o mesmo tempo de treino, vale a pena acelerar, outros vale a pena retardar, e a maior parte, obviamente, vai dentro de uma média dos bons aí que vão caminhando. É uma pergunta, Caio, você está falando, ver aqui, por exemplo, igual tem o Matheus, meu filho, né, tem 16 anos. Hoje, por exemplo, vocês fazem algum trabalho, tipo assim, eu pego esse atleta e vou pôr ele na quadra e vamos fazer os testes com ele para ver que estilo que é desse atleta, para tentar montar alguma coisa. Bom, o seu estilo é esse, você, igual você falou, você está mais preparado agora, ou você tem mais uma caminhada, consegue enxergar isso? Com certeza. Né? Quando você vai definir padrões, você vai buscar, né, padrão, estilo, você vai buscar aquilo que o atleta faz bem, aquilo que ele não gosta de fazer, e você vai ajudar ele a evitar aquilo que ele não gosta. Então a gente vai trabalhando, né, para construir. Os padrões eles são sempre construídos dessa forma. Tem uma série, né, de jogadas que eu posso fazer, quais as que me dão mais confiança, quais são as que eu tenho mais confiança e faço melhor, né? O que eu não gosto que o meu adversário faça comigo. Então eu tenho que desenvolver essas estratégias que neutralizam essa ação. E isso a gente vai fazendo ali realmente com eles, mas nunca como uma foto, isso que eu falo. Né? É muito fácil chegar aqui e ver um jogo, mas um jogo é muito pouco para tomar todas essas decisões. Realmente você tem que ir vendo ele em várias situações em que a gente vai colocando ele. Bom, agora você precisa jogar dessa forma aqui e o seu adversário vai trabalhar assim. Vamos ver como ele se sente nessa situação. E quanto tempo levaria para você, um atleta, você conseguir definir ele e sim, fazer esse trabalho aí? Quanto tempo seria, assim, para você? Você tem uma ideia? Não, é muito difícil, porque uma coisa é assim, né? Uma coisa é um jogador que você já viu ele jogando, né? Por exemplo, o Livas viajou com o Dudu quanto tempo aí? Então, todos os adversários do Dudu, ele já tem uma leitura que é muito mais rápido para ele, que ele já sabe desde a construção. Como é que o menino, por exemplo, o João Fonseca foi um menino que jogou sempre com o Pedro. Então o Valner, que é o treinador que viajava com ele, conhece ele desde os 10 anos de idade. Muito mais fácil hoje, eles estão juntos na academia, fazer um trabalho. Então isso a gente vai conseguindo enxergar, né, realmente no dia a dia. É óbvio que se você tiver uma série de jogos dele, uma série de... E hoje a tecnologia nos ajuda, né? A gente consegue ver um jogo hoje em 5 minutos. Se eu for ali, eu tiro todos os intervalos do jogo, eu vejo todos os pontos jogados, vejo todos os pontos ele sacando, vejo todos os pontos ele devolvendo com 5 jogadores ali que são mais ou menos do mesmo nível. Você já vai identificando como é que ele realmente gosta de jogar e como ele se sente bem. Mas aí que é um grande ponto, Harrison, que eu acho que é legal. Isso vale muito para os treinadores. Muitas vezes o treinador fala, o fulano não sabe fazer tal coisa.
Eu falei, mas você pediu para ele fazer? Não, mas ele não fez. Mas o fato dele não fazer não quer dizer que ele não saiba fazer. Talvez ele não goste, talvez ele não precisou. Então, assim, né, sempre que a gente fala de padrões táticos, e eu vou analisar, para te dar uma dica, coisas que eu vejo, coisas que eu não vejo e coisas que eu gostaria de ver. Só a partir desses 3 pontos é que eu vou fechando o meu diagnóstico de como ele vai jogar. Então, peraí, ele não jogou nenhum ponto dominando com a direita, tá? Mas então ele não sabe dominar com a direita. Não, peraí, vamos lá, agora eu preciso ver você jogando os pontos, quero que você tente construir para dominar com a direita. Vamos ver como é que vai acontecer o jogo. E a partir daí a gente vai vendo se ele é capaz de fazer ou não e como ele se sente. E aí você começa a ver o estilo dele e a capacidade que ele tem, tudo isso, né? É importante isso, Livas. Não sei se vocês fazem isso na academia ou não. Não. Na verdade, a gente, através do jogo dirigido, né? A gente cria uma característica para a gente desenvolver esse jogador. Não manipular ele, mas dar cartas para ele. O que a gente observa muito, porque assim, hoje a gente tem poucos meninos que a gente conseguiu introduzir desde o começo com ele. A gente recebe daqui, recebe dali, recebe meninos que talvez tenham dificuldade em trabalhar com os efeitos, trabalhar com as variações. E aí é um certo processo, tempo para você conseguir inserir todas essas cartas nele. Vamos pegar o caso que vocês estavam falando do Dudu. É o Notinho? Que é veio o aí? Noto, Por exemplo, o Dudu tem características que já são muito fáceis de enxergar. Porque ele já é um menino que gosta de pegar na bola, né? Ou seja, desde a mesma idades relativamente baixas, você vê que ele é um menino que gosta de ir para cima da bola, né? É um menino que tem uma característica de ser agressivo de fundo o tempo todo e buscar o domínio dos pontos, cortar tempo com facilidade. Então isso aqui já vai me trazendo uma série de informações que facilita demais para trabalhar, do ponto de vista de personalidade, né? A forma que ele busca os pontos, ele é um menino mais explosivo, ele gosta, né? Ele tem mais altos e baixos, que é mais característica de quem gosta de jogar, é mais ofensivo do ponto de vista das condutas. Então, quando é bem claro assim, é muito fácil de ir vendo. Obviamente, quanto melhor vai ficando o nível, mais a gente tem que ir olhando para detalhes, porque todo mundo faz bem tudo. E aí, para você conseguir enxergar realmente aquilo que vai ser, o que cada um vai tentar fazer, é muito específico. E o que eu vejo nisso aí, eu percebo que é importante isso, né? Fazer esse... E, assim, igual eu perguntei pro Livas, né? Faz isso, cara, não dá em função das realidades, né? Do atleta daqui e dali. Mas era importante você ter isso, né? Principalmente para esses meninos aí que você já tem uma certa formação aí dos 15, 16 anos, conseguir trabalhar isso para que você consiga tirar o melhor dele, né? Eu não sei se é isso, porque eu vejo, né, igual o Duduzinho do Noato falando aqui, é muito nervoso, né? Às vezes você tem aquela questão, tem que controlar o nervosismo, né? E a cabeça, enfim. Então, principalmente quando pega um atleta com um ranking melhor, enfim. Né? Então, mas eu achei interessante essa situação para que você consiga enxergar esse atleta e melhorar ele naqueles pontos que ele é melhor, né? Assim, do que ele se desenvolve, né? Está mais confortável, né? E o Hugo, que eu trabalho junto aí, né? Ele tem uma visão muito legal sobre isso. Ele fala até que basicamente os jogadores que entendem o jogo, praticamente nessas idades, com 12, 14, é quase um doping. Porque a vantagem é muito grande. Ele pega jogadores que têm um nível técnico parecido e a diferença é muito grande no resultado do jogo. Você fala, meu Deus, mas não era para ser isso. A bola não é essa a diferença, mas o resultado é muito diferente, porque ele entende o jogo do ponto de vista estratégico e tático. E isso até, eu faço uma meia-culpa, que é um desafio que a gente tem no próprio processo de formação dos nossos treinadores. Né? A galera tem muita dificuldade de enxergar o jogo, e se tem dificuldade de enxergar o jogo como ele muitas vezes tem dificuldade de ensinar o jogo como deveria ser para essa criançada. E aí, né, hoje a gente tem a oportunidade de trabalhar com jogadores pró, né, a gente teve a oportunidade de trabalhar essa semana com o Daniel, que é do cadeira de rodas, que é tá em 12º do mundo, e depois ele falou, cara, nunca tinha ouvido algumas coisas como essa. E você fala, como nunca ouviu com um cara que está há 15 anos e está num nível tão alto, né, no caso dele e de vários jogadores pró, nunca ouviu essa informação. De outra forma que seja, mas algo parecido. É tão básico, mas é o entendimento do jogo. Então o ponto de partida para a gente construir padrões
É uma análisezinha basicamente SWOT, né? De meus pontos, minhas oportunidades no meu jogo, começar a fazer esse mapeamento. As decisões. E a partir daí a gente começa a tomar as decisões com base naquilo que ele, né, que ele faz bem e coisas que ele precisa acrescentar, porque tem coisas que eu odeio isso, mas, cara, desculpa, se você não conseguir neutralizar, você tá rendido, não é uma opção. É diferente de ter mais uma ferramenta de ataque. Não, isso aqui você não tem, você não vai jogar. Você não vai conseguir sair dessa fase. A estratégia é fantástica, né? Então, você entender tudo isso e você também fala, ou você faz, ou senão os seus resultados não vão aparecer, né? E esse zelo, né, isso pelo trabalho de base, né? O que nós vemos hoje, né? O Caio tá para realizar o módulo C, mas teve o módulo A, que é um módulo carro-chefe, a bola vermelha, esse primeiro encontro da criança, inserindo todo esse contexto inicialmente. Então, assim, quanto melhor a estrutura bem feita, você pode ter certeza que vai facilitar um pouco lá em cima, dentro desse processo. Então, a gente vai vendo ainda algumas resistências dentro desse trabalho de base. Então, quanto mais a gente dá ênfase para essa base, tenho certeza. O Léo e o Dudu, pegando um gancho, cara, foi exatamente isso. A bola vermelha, a bola laranja, introduzindo todo o contexto competitivo, as entradas aqui, as entradas ali, o contexto dos meninos competindo, cara. E o trabalho começou em 2019, né? Em 2019 eles tinham nós estamos falando 6 anos, né? Eles, 10 anos, né? O Léo tem 16, o Dudu tinha 9, tem 15. E aí o trabalho que começou lá, com a ideia, vamos fazer, né? Não tinha, era só o social e aí traz os meninos. Olha o resultado, né? Que tá acontecendo em função do que foi desenvolvido lá, né? E olha que agora, com esse trabalho, né? Por exemplo, tem que ter atitude, né? Vamos trazer o Caio. Vamos trazer o Caio por quê? Sim. Né? Então, por que você está trazendo o Caio? Olha o resultado que teve o ano passado, do trabalho realizado, o trabalho que está acontecendo, e nessas informações que você está falando, de análise, que nem eu não sabia, né? A gente não tem esse conhecimento, porque a gente agora não vive diariamente com esses profissionais que realmente vê o tênis de uma forma diferente, né? Que vocês estão trabalhando, né? Então, eu acho que isso é fundamental para implantar nos lugares onde tiver e implementar, né? E isso dentro dos locais, das academias, o resultado vai vir. E eu falo assim, cara, achei fantástico isso. Você começar a identificar o atleta e começar a trabalhar específico com cada atleta. Eu sei que é trabalhoso, né, Lewis? Você vai começar um trabalho, menino, esse trabalho de formação pequeno e vai. Mas eu acho que é assim que vai ter resultado. Senão você fica no social ali, você não corrige nem a empunhadura do atleta, né? Você pega meninos, a empunhadura, por quê? Porque o professor só lançou, não se preocupou em essa formação ser bem feita, né? E basicamente, né, se você faz o caminho completinho mesmo, né, vamos dizer, entrando na idade que a gente fala que é a correta, fazendo o número de horas que a gente fala, etc., por volta dos 12, tardando 14 anos, os jogadores estão basicamente, tecnicamente prontos. Então eu falo, essa é onde a gente precisa ter os bons treinadores, tem que estar aí, cara. Tem que estar ali, e a gente trabalha invertido, o processo é todo inverso. Né? O treinador que é o mais credenciado, ou seja, não é do ponto de vista de certificação, não. Mas o que tem mais experiência, o que tem a visão do todo, muitas vezes está só com a última etapa. Quando na verdade deveria ser o contrário. Né? Depois de 12, 14 anos, se você fez um bom trabalho, não para mais. Não tem mais volta. Ele não vai sair do tênis e ele vai jogar um bom tênis, mesmo que não estiver num lugar tão bom, se tiver quadra, bola e ele puder jogar 7, a coisa vai andar. Se ele tiver sido muito bem formado. Então, acho que esses são pontos de atenção. E de novo, né, chama atenção aí para a preocupação nossa aqui, né, enquanto federação, né, não sou da federação específica, mas eu falo enquanto tênis mato-grossense, a gente está atento a esses detalhes. Esses detalhes são igual saneamento básico. Eles não mudam nada amanhã, a gente arruma os buracos lá, ninguém vê, mas daqui 5 anos você fala, por que a saúde da população melhorou tanto nos últimos anos? São os detalhezinhos da formação que a gente está fazendo. Então, ter bons treinadores formando realmente ali, envolvidos com esse trabalho, é determinante se a gente quiser ter. E para fechar, Harrison, a gente fala, né, a gente estava falando aqui de análise SWOT, estabelecimento de metas, etc. Foi o fechamento do nosso programa Virando a Chave do ano passado.
nós fizemos um processo completinho com eles de como estabelecer a sua própria meta, de desenhar uma meta SMART, o que ele precisa acrescentar na rotina para cumprir ela, o que ele precisa retirar da rotina para cumprir ela. Então, um trabalho que a gente fez não só com os treinadores, mas também com os atletas, para eles começarem também a identificar isso no dia a dia deles. Fantástico, Lívia. Caio, dentro de todo o resultado, queria que você pudesse abordar novamente, né? O resultado eu sei, porque você falou pra gente, mas assim, o que mais te surpreendeu dentro de todos os pilares? Do engajamento dos pais, do engajamento dos treinadores, dos jogadores, o que mais te surpreendeu assim desse primeiro ano? Tá, o primeiro ano foi justamente o engajamento dos pais, né? É algo que a gente geralmente não espera, a gente sempre espera, né, vamos dizer, uma adesão mais forte dos jogadores, obviamente, dos treinadores num segundo momento, e depois os pais, obviamente, que, né, que muitas vezes enxergam isso como, vamos dizer, um trabalho secundário, né, porque são adultos, né, têm uma formação, são pessoas super esclarecidas, e aqui realmente surpreendeu bastante, né, a forma como as famílias se envolveram, participaram com a gente das dinâmicas presenciais que a gente fez. Então foi algo que chamou muito a atenção em relação a outros programas que a gente tinha feito. A gente tinha feito online na Federação Paranaense e Catarinense juntas, fizemos na Paulista também programas online, fizemos programas curtos, só em torneios, etc. Mas contínuos, esse acho que foi, para mim, foi o resultado mais legal que a gente teve, foi aqui, no sentido de uma participação realmente efetiva, das famílias se envolvendo, trocando, né? A gente trabalhou com case, você lembra bem, você participou de uma das dinâmicas ali, ajudando a gente a conduzir com os pais, e isso eu acho que vai trazendo eles para o jogo também, e eles vão começando a se enxergar ali e entender o verdadeiro papel que eles têm. Boa. Maravilha, né? Então, Caio, assim, Lívia, você tem mais perguntar o que pro Caio aí, para aproveitar que o homem tá aqui. Como você vê, daqui 5, 10 anos, a dinâmica do tênis, o que vai estar aproximando de todo esse rendimento, de todo esse crescimento? Não falo nem tanto do crescimento, o crescimento já é uma realidade, né? Mas assim, essa dinâmica, essa proposta do jogo, essa velocidade, o que vai estar mais próximo do resultado final? Tá bom, acho que se não tiver mudanças de regra, né, porque assim, o tênis não teve grandes mudanças de regra na sua história inteira, o tênis está mostrando quando a gente acha que acabou o limite da velocidade, a gente está vendo que as pessoas estão conseguindo, né, imprimir cada vez mais velocidade, e eu acho que uma das coisas que mudou bastante aí realmente, principalmente depois dessa geração que a gente teve aí do Big Four, né, não vou nem colocar porque eu considero o Murray também um cara muito fora da curva que teve junto ali com eles e talvez por outros motivos não teve os mesmos resultados, mas principalmente, né, Federer, Nadal e o Djokovic, acho que trouxeram uma outra mentalidade para o esporte, que eu não digo nem para o tênis, acho que eles trouxeram uma outra mentalidade para o esporte, né? A capacidade deles de ficarem sob pressão e não ser afetado de certa forma, conseguir manter desempenho, tanto físico, quanto tático, quanto de comportamento durante 5, 6 horas, eu acho que isso é algo que vai marcar cada vez mais a diferença do tênis, porque tá todo mundo batendo numa velocidade incrível, tá todo mundo muito rápido, né? Até o Zverev falou isso recentemente, falou, cara, quando eram só os 3, eram só eles que eram muito diferentes. Agora eu tô jogando com 30 e eu tô tomando um atropelo de bola, de velocidade de jogo. Então eu vejo que cada vez mais a capacidade deles de se manterem dentro desse circuito, que é difícil, né? Porque é muito exigente mentalmente. E dentro do jogo, conseguir fazer realmente aquilo que é necessário para ganhar dentro do nível de competitividade que eles estão, é o que vai marcar. E aí vai na contramão daquilo que a gente está vendo com a formação. A gente fala, a galera está cada vez menos resiliente, etc. Então, de novo, né, muito fácil a gente cruzar o braço e culpar a geração. Não está parando de surgir jogador e quem está vindo cada vez mais forte. Nós temos que trabalhar com a nossa turma aí e ajudá-los, né? Ajudar o Dudu a controlar as emoções dele, ajudar todo mundo a conseguir ficar mais tempo no ponto, durar mais tempo sem baixar a guarda e quando baixar, voltar mais rápido do que voltava. Esse é o trabalho nosso e ele começa, de novo, na forma de treinar. Treinar toda hora de forma contínua, eu acho que vai se distanciar cada vez mais do que o jogo vai pedir. A tecnologia hoje é uma realidade, né, Caio? É impossível ficar sem esse componente, o tênis, os números, e não tem como isso... Vai ser uma realidade, já é uma realidade, né? É uma realidade e os números eles vêm nesse sentido, né? Tem coisas que a gente não enxerga.
não é só do movimento, né? Ou seja, tem números que quando você tem um banco de dados gigante, como tem o do Hawkeye hoje ali, dos grandes lãs, por exemplo, você começa a enxergar coisas que não, automaticamente você não via, né? Hoje a gente está falando, né, sempre falou o tênis muito do saque. Saque aqui, saque lá, saque aqui, velocidade do saque. Mas hoje nós estamos falando de altura do saque, o quanto esse componente está sendo determinante, né? Chegar aqui é uma coisa, mas chegar aqui é outra coisa. E é coisa que a gente não conseguia enxergar. Então, que altura que essa bola está passando, que velocidade que ela está chegando, né? Quantas mudanças de direção nós estamos fazendo. Tudo isso começa a mostrar um pouquinho um jogo que às vezes a gente não consegue enxergar, porque o tênis é caótico. Eu até tenho uma visão um pouquinho pragmática, né? Tem treinador que fala, ó, tem que marcar 5 bolas. Eu não consigo imaginar, por que eu vou marcar 5 bolas? É quase impossível isso acontecer. O jogo é de 1 a 4. E eu saco, já doei se acabou, ou o cara devolve, mas eu estava esperando que devolvesse aqui e ela veio aqui. Então, assim, a gente tá com um jogo que ele... É difícil você achar o padrão, a não ser quando você consegue recortar e falar, deixa eu ver só o Liva sacando no iguais. Pum, 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 vejo 50 pontos seu, eu começo a identificar padrão. No jogo em si, é muito duro. Por quê? Porque você vai lá dar um ace, depois o cara erra a devolução, depois ele devolve e você joga para fora. Cada ponto foi jogado de um jeito. Só quando você consegue uma linha de vários pontos seguidos, jogados do mesmo lado, que você começa a identificar padrões mais claros. E aí a tecnologia te facilita demais. Uma coisa é você ter que ficar lá fazendo isso num jogo de 3 horas e outra coisa é chegar um jogo pronto para você. Quero ver só os pontos que o Livas jogou na frente do placar. Deixa eu ver esses pontos. E tudo recortado sem intervalo. Em 5 minutos eu vi teu jogo inteiro. E aí eu começo a enxergar coisas que eu talvez não visse lá, até envolvido com a emoção do momento. Uma pergunta aí que você falou, veio aqui, veio na minha cabeça aqui, e eu vou fazer uma pergunta para você, o seguinte. Nós estamos falando da velocidade, né? Aumentou muito a velocidade, né? Tanto do saque, né? Quanto, né? No forehand, no backhand, enfim. Você atribui isso ao quê? A técnica ou o equipamento? Corda, raquete? O que fez o estilo? O que fez hoje o tênis estar mais rápido? Eu vou dizer que é tudo, né? O equipamento com certeza melhorou nos últimos anos, né? Principalmente as cordas aí, a gente está com materiais cada vez mais novos ali, mas eu acho também que vai chegando perto de um limite do que o equipamento está fazendo. Eu acho que os jogadores também hoje são muito mais rápidos, né? Então mudou muito a velocidade, o que a gente sabe de preparação física, de recuperação, de qualidade de trabalho, está muito mais específico. Então, o que você vê esses jogadores fazendo hoje, eles estão conseguindo se apoiar e disparar de qualquer parte da quadra, que é uma coisa que a gente não via antigamente, né? Se a pessoa estava balançando, dificilmente sairia um contra-ataque dali, ela ia ficar respeitando. Hoje, os jogadores, por isso que muda tão rápido as fases do ponto. Os jogadores falam, tirei ele para o lado, tirou, mas não andou, já vem um contra-ataque, aí já inverte quem está no domínio do ponto. Então, eu vejo que a melhoria da ciência do esporte como um todo, e dos equipamentos, essa combinação é que está fazendo realmente o jogo estar cada vez mais rápido e as pessoas entenderem que também o jogo está caminhando para isso. Então não está tendo espaço para outro tipo de jogo. Então muitas vezes, né, eu vejo os comentaristas falando, o João tá errando demais. Mas peraí, como é que o João ganhou dos outros? Na hora que ele estava acertando, ninguém falou nada. Ele estava acelerando com a mesma velocidade. Então a gente tem que também até mudar um pouquinho a nossa forma de fazer o comentário. O João, em situações que ele está fora da quadra, ele deveria ser um pouco mais, né? Deveria tentar neutralizar um pouco mais do que contra-atacar todas. Até para ensinar quem está do outro lado a entender o jogo que a gente está vendo. O problema não está no João acelerar. O problema está em que bola que ele está acelerando que você acha que não deveria ser. E isso é... A escolha, né? A escolha, porque quem dá o primeiro soco hoje ali está no domínio do ponto. Então é uma busca por ver quem vai começar realmente pegando na bola. Não tem mais espaço hoje, pelo menos no tênis que a gente está vendo. Encurtou, perdeu o ponto, né? Encurtou, parece que ficou fácil, né? E aí você vê o jogo, eu não sei se você concorda ou não, mas me parece, nós falávamos assim, a quadra de Saibro, a quadra era mais lenta de todas. Uhum. Hoje estão dizendo assim, que as quadras rápidas, por conta da tinta, por conta do... Então, às vezes são mais lentas do que as quadras de Saibro. Você concorda com isso? Ou é fato isso? Na verdade, assim, né? De 2000 para basicamente 2000, 2001 ali foi quando teve a transição das bolas, né? Então, até então as quadras tinham uma variação maior de tipos de quadra e até para o esporte
poder realmente ficar mais, vamos dizer, não sei a palavra certa aí, mas vou tentar colocar aqui, para o esporte ficar realmente mais competitivo. É como no tênis, antigamente era como se o cara jogasse futebol de areia, futebol de campo, futsal no mesmo esporte. Era o mesmo jogador tendo que passar porque você jogava numa quadra coberta indoor de gelo, com uma bola extremamente veloz, depois você ia para uma quadra de saibro super lenta, com uma bola que inchava mais lenta. E o que foi tentado fazer ali foi realmente uma padronização dos tipos de piso e dos tipos de bola. Então, quando você tem um torneio, quanto mais lenta é a quadra, geralmente mais rápida é a bola. Quanto mais rápida é a quadra, geralmente mais lenta é a bola, para que realmente o jogo aconteça, né? Para que a gente tenha um jogo. Mas, de novo, o jogo continua sendo cada vez mais rápido. Então, assim, os caras estão mostrando que tem margem aí e estão chegando num nível surreal de esporte. Você deve ter esses números, por exemplo, hoje um jogo de tênis esse de alto nível, né? A gente está falando de profissional, se resolve em quantas bolas? Em média, assim? Até 4. É esse que é o grande lance. E o do amador também. Por isso que eu falo que o treinador ele não entende. Uhum. Né? O jogo de tênis é um jogo que ele se define sempre de 1 a 4 bolas. Na maior parte das vezes, tá? Mas você fala, mas teve um ponto que durou 86. É verdade. Mas depois tem um ace. E depois tem um erro de evolução. E depois tem outro ace. Aí e depois média... Então, assim, não adianta ficar olhando só a média. Nós temos que olhar com que frequência esses comportamentos acontecem. E no tênis profissional, ele acontece muito pelo nível dos jogadores. Então, né, você saca muito bem, então você provoca o erro do Livas como devolvedor. No tênis amador, acontece justamente porque os jogadores não têm um nível alto de tênis, então tem muita inconsistência. Então você só coloca na quadra, o Livas joga a bola na parede, aí depois ele devolve e você manda a bola fora da quadra. Então o jogo ele acontece dessa forma. Então a gente tem que se preparar para isso, para esse jogo. E aí que a gente coloca muito a mão e a gente está apertando muito com os treinadores. Se o jogo é esse, por que nós estamos trabalhando tanto fundo para fundo parado de forma contínua? Se o jogo é até 4 bolas, nós estamos falando que saque de devolução são pelo menos 33% do jogo cada um, são quase 70% do jogo. E por que nós não damos esse mesmo valor, não com essa simplicidade de conta de padaria, mas entender que esses fundamentos têm que ter um papel mais importante. As entradas do ponto hoje são coisas que a gente tem que trabalhar e a gente está fazendo um trabalho muito forte nos encontros que a gente está fazendo das equipes nacionais, da CBT. Então a gente está trabalhando muita entrada de ponto. Mas com 12 anos ele não ganha ponto com o saque. Não, mas ele tem que ter intenção. Ele tem que ter intenção de entrar com a bola para ela voltar onde ele gosta de começar o ponto, para ele entrar com uma bola que pelo menos joga o adversário dele para uma situação de neutralizar. Essa intenção eu tenho que desenvolver desde dos 10 anos ali com o Duduzinho e com o Stork lá no primeiro momento com essa bola aqui, mas intenção. O que você está buscando, onde você quer que essa bola volte. Saque primeira bola. Procurar não ser reativo, né? O jogo não tem que... Aí que é o erro dos treinadores. Eles acham, então você está falando que tem que queimar. Não. Mas eu tenho que ter intenção demais nessas 2 primeiras bolas. Não quer dizer que com 10 anos o ponto vai acabar ali na primeira vez. Intenção, né? A intenção, é como eu estou entrando. Eu não posso entrar por entrar para girar a bola e esperar o ponto acabar. Eu tenho que entrar entendendo o que eu quero fazer com essa bola. E isso aí é a chave para lá na frente você realmente ganhar os jogos quando o jogo começa a valer. Fantástico. Boa. Livas, e aí? É isso tá satisfeito com... Sim. Tem mais aqui. Pode fazer mais uma? Pode? Estamos aqui, cara. Teve um treinador que me perguntou, Livas... Não, agora só dá nome também. Se tá rindo já tem que dar nome. Já fala assim, vou dar nome aos bois. Treinador, quem que é o treinador? Eu sou da época lá atrás, né? O que mudou dentro do cenário de capacitação no contexto assim de ter mais expansão de treinadores falando a mesma língua. Uhum. Porque lá atrás um pouquinho era falado o seguinte, olha, eu fiz isso e não aplicava. Hoje a gente já tem pilares um pouco mais sólidos, bem mais sólidos, na verdade, e tem uma participação mais efetiva. Vários treinadores têm conseguido aplicar, cara, vocês têm esse controle, tem uma quantidade de treinadores que estão participando diretamente de todos os módulos e conseguindo aplicar tudo que está sendo feito. Boa, vamos lá, né? A aplicação ela é sempre individual, é igual o atleta, né, Livros? A gente não consegue consigo olhar quando a gente está junto, né? Quando a gente está ali com os treinadores no dia a dia, no seu contexto real de trabalho.
Eu não tenho dúvidas de que hoje a gente está muito melhor, muito mais bem preparado, né? Os nossos treinadores, de novo, né? Falei isso também recentemente, eu vejo que os nossos treinadores, os bons treinadores nossos são bons em nível internacional, os caras trabalham bem, olha aí, né? Aqui você fazendo o seu trabalho aí, sai jogador daqui, eu vejo treinadores que às vezes estão numa cidade sozinho, o cara toda vez tem um bom jogador, 2 que sai da mão dele, dentro do contexto dele, dentro da realidade dele, mas você vê que o cara trabalha bem, né? Então a gente hoje está realmente acho que com um nível bem legal de treinadores, né? Nos grupos que a gente está ali avançando dentro do nosso projeto de mentoria, você vê a qualidade das pessoas, nós estamos num grupo aí de praticamente 40 pessoas, contando o grupo 1, o grupo 2, que tem um alto nível de trabalho, e poderíamos citar vários outros que aí estão. Mas o desafio ele é contínuo, né? Essa busca por fazer a diferença, ela não pode parar. O grande lance está aí, né? Muita gente busca o certificado e a gente tem que estar focado realmente em buscar o nosso desenvolvimento contínuo. E não é só o curso. Isso aqui é uma oportunidade ímpar da gente aprender um com o outro, né? Estou aprendendo aqui, ouvindo com vocês, estou me desafiando. Então, tem várias formas da gente aprender, o curso é uma delas, mas a mentalidade tem que ser essa. Não adianta a gente fazer como um jogador que treina de um jeito, joga do outro, não adianta o treinador fazer curso e quando a coisa aperta, ele sempre volta para a zona de conforto, né? Você tem que se predispor e tem que se desafiar. Por isso que a gente fala, você tem que gostar muito do que você faz, porque a tarefa não é fácil. E a gente tem que estar disposto aí, se você formar igual você formou a turminha do Dudu, talvez essa geração já não precise de outras coisas. Sim. Então, se você não pode ser o mesmo lá de trás. E aí que é o grande lance, você tem que estar se reinventando. Maravilha. Perfeito. Ô, Caio, a gente está concluindo. Diretor, quanto tempo aí? Um bate-papo aqui maravilhoso. Caio, eu quero agradecer, né, pelo... você, né, tirar um tempo para vir falar com a gente, bater um papo, que é muito importante, tudo isso que você disse aqui, eu acho que vai ser muito rico, né, para todos aqueles que tiveram a oportunidade de ouvir esse podcast. Então a gente fica muito feliz e te agradecer, né, pelo trabalho que você tem feito, né, aqui em Mato Grosso e no Brasil também, e que a gente sabe que todo esse trabalho está desenvolvendo aí tanto os atletas, os profissionais, né, até os pais, né? Então, eu queria dar os parabéns e obrigado por ter vindo aqui participar com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês aqui, o Livas, que a gente está junto em várias jornadas, e dizer que é um privilégio, né? Realmente me sinto aqui de casa, sou muito grato aí pelo que eu estou podendo participar e construir com eles, porque, como eu falei, a gente tá vendo num espaço curto de tempo resultados muito legais, né? Alguns deles não numéricos, mas o fato de engajamento, né? Esse ano os treinadores de referência ali estão muito mais proativos, isso para mim aqui me motiva demais para aquilo que vem pela frente, é sinal de que a gente está no caminho e eu acho que é disso que a gente vive, né? De pequenas ações, a gente vai fomentando e depois vira um bolão. Então, tô muito feliz de estar aqui e contem comigo aí porque vocês acharem que eu possa contribuir sempre. Maravilha. Livas, obrigado. Obrigado. Mais um podcast, a gente está terminando. Até mais, até a próxima. Free audio post-production by alphonic.com.